A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus e ela se encontra em Juízes capítulo 6. Nós iremos meditar alguns versículos dessa palavra, né? Que aqui o Senhor vai deixar grandes lições para mim e para você. Mas antes de entrar na palavra de Deus, eu peço a você que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. A palavra de Deus, ela fala de tempos difíceis aqui nesse texto, né? Tempo muito difíceis para o povo de Israel. E talvez hoje você esteja vivendo algo muito parecido com o que o povo de Israel estava vivendo aqui nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Muitas vezes, meu querido e minha querida, acontece coisas na nossa vida e a gente fica se perguntando, Senhor, por quê? Aí, quando a gente vai analisar, o Senhor nos faz entender muitas vezes o porquê. É porque nós pecamos contra Ele, né? Nós desagradamos o Senhor e muitas vezes o Senhor permite que o inimigo nos aflige para que nós se volte para o Senhor. Aqui o povo de Israel foi afligido porque Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, né? O povo de Israel plantava, mas não colhia, né? A palavra do Senhor fala que no versículo 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Quer dizer, não era só os midianitas, né? Eles faziam a frente e essas demais nações subiam para destruir o que Israel tinha plantado, né? E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Aquele povo, eles destruíam tudo que Israel plantava. Mas por quê? Porque eles tinham pecado contra o Senhor. Eles não queriam servir ao Senhor de todo o seu coração. E o Senhor permitiu que outras nações fizessem isso com eles, né? O melhor de tudo, meu querido e minha querida, é servir ao Senhor do que ser castigado por Ele, né? E aqui a palavra do Senhor fala que pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Os animais comiam toda a plantação, e eles desfrutavam das ovelhas, dos bois, né? De tudo que Israel tinha. De modo que eles não podiam resistir e apenas sofriam a consequência. Por 7 anos, né? Isso foi assim uma época muito difícil. A tal ponto de chegar assim um ponto de eles não querer mais plantar nada porque não valia a pena, né? Muitos já não queriam mais plantar porque não valia a pena. Quando chegavam no tempo de colher, eles não colhiam nada. E a palavra do Senhor fala no versículo 6: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então eles começaram a clamar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta.
que ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão dos povos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. E aqui, meu querido, minha querida, nós estamos falando do povo de Israel, né? Nós estamos falando daquele povo que Deus tirou com mão poderosa do Egito. Mas eles pecaram contra Deus, desobedeceram a palavra do Senhor, e o Senhor resolveu os castigar para fazer eles sentirem que com o Senhor não se brinca. E a gente vê que nos dias atuais, né, tem tantos brincando com Deus, brincando com a palavra de Deus, né, zombando, né, das coisas do Senhor, mesmo estando dentro da casa de Deus, né. Mas eu digo para você que está aí me ouvindo do outro lado, se você é uma dessas pessoas, não faça mais isso, porque com o Senhor não se zomba, com Deus não se brinca. E o povo de Israel, por brincar, eles, tudo que tinha por 7 anos, eles ficaram debilitados, como diz a palavra de Deus. Porque já não tinha mais comida para comer. Quando eles plantavam, que chegava o tempo deles colher, o inimigo vinha e colhia, e os animais comiam. Aquele que tinha uma vaca, que tinha um boi, o inimigo levava um camelo, um jumento, não sobrava nada, né, para esse povo. Mas a palavra do Senhor diz que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor disse: foi eu que enviei, porque vocês me desobedeceram. E existe prova nas nossas vidas, meu querido e minha querida, que é o Senhor mesmo que envia. Por quê? Porque nós temos falhado contra Ele, né? Nós não temos obedecido a palavra dEle, e o Senhor permite, para que a gente venha reconhecer que Ele é Deus. E a palavra do Senhor diz que ainda tinha um homem, né, corajoso, que insistiu em plantar, mesmo com todas as dificuldades, Gideão. Aqui no versículo 11 diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, né? Quer dizer, eles guardou um pouco, escondeu um pouco, né? Ele estava malhando ali, bem corajoso, né? Porque afinal de contas, né? Se o inimigo visse, não sobrava nada. E a palavra do Senhor fala: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, né? Então ali o Senhor, o anjo do Senhor, hoje a gente sabe pela palavra de Deus que o anjo do Senhor era Jesus, né? Que ainda não havia recebido esse nome de Jesus, né? Mas era chamado o anjo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele chegou para Gideão. Ele viu em Gideão algo diferente do povo de Israel, né? E ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o anjo do Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas,
porventura não te enviei eu? Né? Então aqui Gideão questionou se o Senhor o anjo chegou e disse que o Senhor era com ele, né? Mas ele disse: se o Senhor é conosco, por que que nos sobreveio isso, né? Muitas vezes, meu querido e minha querida, nós questionamos, né? Senhor, por que disso? Por que daquilo, né? E às vezes a gente não quer se examinar, porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, né? E a palavra do Senhor aqui fala: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. A gente vê humildade, né, da parte de Gideão. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirá os midianitas como se fosse um só homem. E ali a palavra do Senhor, ela nos fala, nos mostra a humildade de Gideão. Talvez ele mesmo não tivesse sido aquele homem, né, que pecou contra o Senhor, mas o povo tinha pecado e o Senhor se agradou dele, e o Senhor levantou ele como aquele que iria estar na frente, pelejar pelo povo. E ele disse: eu sou o menor da minha casa, a minha tribo, a minha família é a menor da tribo. Mas o Senhor, ele olha para você e ele vê a coragem, as atitudes que você tem, porque ele enxerga diferente do homem, né? E a palavra do Senhor nos diz assim a palavra do Senhor no versículo 17. Ele respondeu: se agora achei mercês, né, diante dos teus olhos, dar-me um sinal de que és tu o Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então, meu querido e minha querida, o nosso Deus não é homem para que minta, né? E aqui ele esperou que ele voltasse e trouxesse a oferta que ele queria dar ao Senhor. E aqui no versículo de número 22, no versículo de número 20, quando ele trouxe ali a oferta, colocou diante do anjo, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até os dias de hoje está o altar em Ofa, que pertence aos abiseritas. Então, meu querido e minha querida, a gente vê na palavra do Senhor, Deus ele sempre alertou o homem, sempre alertou a mulher para obedecer, né? Para obedecer a palavra de Deus. E o povo aqui de Israel, eles sempre, a gente vê durante os 40 anos, né, que eles passaram no deserto, a gente vê a provisão de Deus. Deus sempre tinha uma provisão para eles, né? Água, comida. A palavra do Senhor diz que as roupas dele nunca se rasgaram, né? Os pés deles nunca, os sapatos nunca se rasgaram, as sandálias. O Senhor manteve tudo, mas aquele povo era um povo ingrato. Era um povo mal agradecido. Não valorizava o seu Deus, né? E por muitas vezes, não só aqui no livro de Juízes, mas por muitas vezes, né?
o Senhor castigou o povo de Israel. Mas tudo isso era para deixar como exemplo para uma nova geração, para o novo povo que iria surgir. Porque Jesus viria anos depois, iria formar sua igreja de gentios, né? E de Israel. E o Senhor queria deixar essas lições para que hoje nós não repetisse as mesmas desobediências que o povo de Israel fizeram, né? Só que quando a gente analisa no dia de hoje, meu querido e minha querida, a gente vê que o mundo, as pessoas nesse mundo estão pior, muitas vezes, do que o povo de Israel. Mesmo com tanto conhecimento, mesmo com a Bíblia na mão, e muitas vezes o ser humano ele erra mais do que aqueles que não tinham a Bíblia na mão. Mas que eu e você que queremos ir morar no céu, que nós venhamos fazer a diferença, né? Que nós venhamos nos submeter à palavra de Deus e não fazer aquilo que Deus proíbe, né? Não fazer, porque se a gente fizer, o Senhor permite que o inimigo muitas vezes nos ataque. Por quê? Porque nós abrimos a porta, né? Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós abrimos a porta espiritual para o inimigo agir, né? Mas que eu e você venhamos fechar todas as portas, né? Para o inimigo não entrar. Mas somente o Senhor ter espaço na nossa vida para ele agir. A gente sabe que não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas não é impossível, porque o Senhor, ele é quem dá graça para nós viver na presença dele. De nós mesmos nós não tínhamos nenhuma capacidade, mas é ele quem nos dá força e nos dá graça. Então fique com essa palavra, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.